nossa próxima história é a prova de que, com união, é possível ultrapassar todos os obstáculos. Mafalda Ribeiro, a conhecida guerreira dos ossos de vidro, é um exemplo de superação e a prova de que tudo se consegue quando se tem amigos por perto. Apesar das muitas limitações, Mafalda reconhece que hoje é uma mulher diferente graças ao apoio incondicional de dois amigos especiais, a Cláudia e o Jaume. Com eles, Mafalda tem conseguido contornar as muitas limitações da doença e superado todos os obstáculos. Para Mafalda, Cláudia e Jaume são cuidadores por opção, mas acima de tudo, cuidadores por amor, que a par de uma vida profissional intensa, estão sempre por perto, em todos os momentos. E eles aqui estão. Eu diria três pessoas realmente bastante especiais. A nossa Mafaldinha. Olá, Mafaldinha. Bem-vinda. Eu que já falei 1 milhão de vezes com ela, diz ela, sabes que hoje é a nossa primeira entrevista? Eu nem acredito. É verdade, não parece, mas não. Não parece, mas pronto, hoje... Hoje oficialmente. É assim. Hoje oficialmente, hoje falamos oficialmente, vamos dizer assim. Depois a Cláudia. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Bem-vinda. E o Jaume. Olá, Jaume, muito boa tarde. Um aplauso para eles também. E eu vou começar aqui pela nossa Mafaldinha. Olha, Mafaldinha, primeiro é importante que tu expliques o que é isto da doença dos ossos de vidro, porque as pessoas não sabem, não têm ideias meio confusas. Então, tentando ser resumida, primeiro eu gosto de chamar ossos de cristal, porque é mais bonito. Aliás, Ossos de cristal, vidro não. Não percebo porque é que a Swarovski nunca pensou em patrocinar, mas estão abertos se quiserem. A doença dos ossos de vidro é muito conhecida, acima de tudo, por falta de cálcio nos ossos. As pessoas, quando nascem, portanto, todos nós, nascemos com uma proteína que é o colagênio, que é o chamado cimento da nossa casa. Ou seja, aquilo que faz com que os ossos não só se liguem, como vão ganhando consistência. E eu nasci sem colagênio. Portanto, por mais que eu tome medicamentos ricos em colagênio, é uma proteína que não nasce e, portanto, aquilo que acontece reflete-se, primeiro, numa estatura muito mais baixa, e é por isso que eu tenho, calço 27, com 33 anos, e tenho a portabilidade e o tamanho de uma criança de 5, 6 anos. E depois, a característica principal em termos, para além de me condicionar a marcha, portanto eu nunca andei, consigo ter alguma mobilidade, sair da cadeira, colocar-me de pé, mas não consigo, portanto, dar passos e caminhar sozinha, é a questão das fraturas, que é aquilo que até aos 14 anos eu fiz mais de 90 fraturas. Estamos a falar de uma condição muito frágil em termos ósseos. Ou seja, fazes uma fratura de uma coisa, de um movimento qualquer. Eu no início, portanto, na minha infância, a brincar com o meu pai ou com a minha mãe, fazia isto, não é? Um movimento simples de brincar e partia portanto, um osso. O que acontece é que isso, à medida que eu fui crescendo, em maturidade, no fundo, refletiu-se em muitas deformações ósseas. Os ossos, quando colavam, não colavam, obviamente. Claro. Eu não podia levar gesso, tal era a fragilidade. O gesso partia ainda mais. Não podia fazer intervenções cirúrgicas. Portanto, foi um crescer com a sombra da fragilidade. Aos 14 anos as fraturas pararam. Depois tive que conviver, até agora, com as mazelas das fraturas antigas. Portanto, as pessoas mais idosas e eu temos um discurso plenamente... Falam a mesma língua. Exatamente, porque eu sei quando o tempo vai mudar, o reumático, aquelas coisas todas. Portanto, eu sou muito mais fiável do que a meteorologia. É verdade. Eu sou mais fiável que a meteorologia, é uma grande frase. Olha, pronto. Mais uma das tuas grandes frases. Bom, mas isto foi para as pessoas explicarem, para as pessoas perceberem efetivamente do que é que se estava a tratar. Agora explica-me lá. Tu és uma mulher, sempre te conheci muitíssimo autónoma. Autónoma no sentido de tu quereres fazer as coisas e não desistes pensando, na minha condição não vai ser possível. Como é que tu encaraste sempre a tua vida? Porque eu acho que é esta perspectiva que tu tens da vida que depois atrai pessoas como estas que estão ao teu lado. Porque se tu não tivesse essa cabeça maravilhosa que tu tens, provavelmente não tinhas estes anjinhos da guarda. Explica-me lá, como é que tu tiveste sempre, como é que olhaste para a vida? Olha, eu acho que primeiro há uma diferença grande entre ser autónomo e ser livre. Eu olho para a minha deficiência com muita liberdade. Acho que fui criada, de facto, com um propósito.
de passar uma mensagem às pessoas e de lidar com as minhas limitações sem limites. E isso dá muita liberdade. Eu tenho a certeza absoluta que, por mais que eu me esforce sozinha, não vou conseguir muitas das coisas que só consigo com ajuda. Para algumas pessoas, isto de estarmos dependentes de alguém é um fardo, é um peso, é aquilo que me torna, se calhar, mais diminuída. Para mim, é uma bênção gigante poder precisar de alguém. Porque isso aproxima-me das pessoas, faz com que eu olhe para a vida com a certeza de que nós não somos nada sem os outros e não tem nada a ver com a minha deficiência. Acho que é um processo, sim, é alguma coisa que já nasceu comigo e que eu fui aprimorando, mas eu sei que nunca vou ser autónoma, por mais que eu me esforce, mas sou muito livre dentro da minha falta de autonomia. E esta liberdade acontece porque acredito de facto que há pessoas escolhidas para decidir sacrificar-se no sentido bonito da palavra e viver a vida a tirar peso à minha vida. Eu gosto muito de usar as palavras e o trocadilho delas. Cuidador acaba com a sílaba dor. Aquilo que eles fazem é tirar dor à minha vida. E, portanto, eles dois são o reflexo mais visível, hoje em dia, por aquilo que fazemos até profissionalmente, de uma rede muito grande, graças a Deus que tenho, e que eles, se calhar, acabam por ser mais expostos ultimamente, mas, felizmente, é uma rede que se vem acrescentando. É uma coisa que eu não peço e eles já lá estão. E isto é mesmo um privilégio muito grande. Não, e tu tens muitos amigos, eu já conheci vários amigos teus, aliás, onde tu estás há sempre muita gente contigo, para já, porque tu, além de seres uma pessoa extraordinária, tens um sentido de humor que é muito cativante e isso era bom que as pessoas percebessem que o cinzentismo não leva a lado nenhum. Enquanto sentido de humor como o da Mafaldinha, quem é que não quer estar ao pé dela e estar às gargalhadas? Pois toda a gente, não é? Cláudia, explica-me, tratamos por tu porque já nos conhecemos, para o espectador não estranhar, como é que tu conheceste a Mafaldinha? Ora bem, isto é uma longa história que vai ter que ser aqui muito bem resumida. Muito resumidinha, digo-te já. Bem, é assim, a Mafalda eu conhecia em contexto de igreja. Nós frequentávamos a mesma igreja e tínhamos amigos em comum, etc. E ao longo de vários anos eu fui conhecendo um pouco a Mafalda. Só que a Mafalda, pela portabilidade dela, andava sempre ao colo e tinha uma multidão à sua volta e por isso era sempre muito difícil alcançá-la e eu que sou muito observadora, gosto, mesmo quando admiro pessoas, não sou aquela pessoa invasiva e que entra e que vai dizer que admira muito e tal, mas sempre observei muito e sempre percebi que ela tem um lado de produção incrível em relação aos outros. Foi algo que sempre me despertou muito na personalidade da Mafalda, que ela mesmo ao colo produz tudo para toda a gente. E, curiosamente, ela anda sempre ao colo, não é? Ou então numa cadeira de rodas. Isso despertou-me imenso. Entretanto, ela lança um livro, que é aí que eu conheço um pouco mais o trabalho dela. História. E também fazia umas crónicas muito interessantes que, pelo facto de eu ter feito jornalismo radiofónico, fui convidada para ler algumas das crónicas da Mafalda e ser a voz da Mafalda, porque na altura, pronto, alguém dizia que ela tem esta voz de desenho animado, como se isto não tivesse credibilidade. Vocês hoje já podem compreender aquilo que eu estou a dizer, claro. não é? Mas na altura, talvez a questão que não era preciso ter uma voz diferente para poder dar ali talvez um ênfase ou não é, um tom diferente às crónicas. Escusado será dizer que eu, antes de ler as crónicas, precisava sempre pelo menos 10 minutos, primeiro chorava. Não é? Eu lia aquilo, o que é esta rapariga? Não é? Que mulherão está aqui dentro? Porque a maneira como ela escreve fazia-me pensar que mulher seria a Mafalda se ela fosse aquilo a que nós chamamos normal. Se é que podemos chamar de normal, porque a normalidade para mim tem aqui muito que se lhe diga, não é? Então eu cada vez admirei mais e esta proximidade, honestamente, e esta ligação, eu dizia, um dia que eu tenho a oportunidade de falar com ela, eu tenho tanto para lhe dizer. E as crónicas, no fundo, eram esta voz ativa que, sem ela saber, também me passava e me fascinou ainda mais. Pronto, e houve um dia que tivemos a oportunidade de tomar o nosso café e nesse café é quando eu lhe pergunto, olha Mafalda, eu sei que já fazes imensas coisas, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Se tu pudesses fazer algo com a tua vida a 100%, o que é que tu farias? E a frase que ela usou foi exatamente esta, que é, não, eu faço imensa coisa e gosto de fazer palestras e estou muitas vezes convidada, mas eu não tenho o direito de pedir a alguém que abdique da sua vida ou sacrifique a sua vida pessoal para me acompanhar, porque isto não é... Às palestras. Tem que deixar a vida delas, etc. E eu disse, olha, era tudo o que eu queria ouvir, porque eu estou disponível
para perceber esse percurso, porque eu sempre fui uma apaixonada por histórias de vida. Estou na área social há cerca de 16 anos e histórias de vida, mais do que o resultado em si, é o percurso. E esse percurso fascina-me. Esses bastidores, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê, porque nós só vemos muitas das vezes o resultado das coisas. E é este percurso que me fascinava. E disse, a partir daí passaste a acompanhar a Mafaldinha quando ela vai dar as suas palestras aqui, exatamente, ali, eu disse, acolá, nunca mais vais recusar absolutamente nada. Ela disse, mas como é que tu vais fazer isso? Isso não é importante. Mas eu tenho que dizer isto, que acho que é algo que é mais admirável ainda, não é eu estar disponível, é ela confiar numa pessoa com quem ela nunca privou. Ela vai decidir estar ao colo, ela vai decidir confiar a sua vida a uma pessoa que nem sequer na intimidade dela alguma vez esteve. Ela disse, tu não sabes a logística que está por trás de mim. Eu disse, mas eu não estou a pôr uma dificuldade nisso. Estou-te a dizer que estou disponível. Para aprender essa logística. Exatamente, olha, se tiveres tempo, se confiares em mim o suficiente, eu não me importo de aprender. Exatamente. Há quanto tempo é que acompanhas bem, a vossa amizade é uma coisa hoje em dia de coração com coração, mas há quanto tempo acompanhas? Nesta proximidade e neste desafio, não é, que ela aceitou de imediato, com todas as dúvidas que pudessem surgir, são 2 anos. 2 anos. E 2 anos. Sim. Agora vamos juntar o homem à conversa. João, e tu? Como é que tu te cruzas com uma Mafaldinha? Eu fui obrigado. Estava a correr bem a cara. Eu conheci a minha mulher, a Paula Teixeira, e a segunda conversa que tivemos, ela diz, olha, se queres namorar comigo, vais ter também que namorar com outra pessoa. E eu, pronto, vamos ver, e apresentou a Mafalda. Tipo, a Mafalda faz parte da minha vida. A Mafalda e da tua família, Paula... a Paula Teixeira, a grande profissional de língua gestual, que nós vemos sempre no Você na TV, uma mulher que ainda por cima canta lindamente, também a conhecemos na sua vertente cantora. Coração é a minha especial. mulher. É a tua mulher, pronto, claro. Acabámos de conhecer. Exatamente. Ou seja, no fundo, a Paula disse logo... Vais ter que levar com a Mafaldinha. E eu, pronto, está bem. E então foi conhecer e tivemos logo uma empatia... Mas então explica-me, João, em que medida ou em que aspecto é que tu também és um dos cuidadores da Mafaldinha? Para as pessoas perceberem qual é o teu papel, além de amigo, obviamente, mas qual é o teu papel na vida dela? Pronto, ela muito rapidamente começou-me a chamar de pai. Que giro. Também. E desde aqui já mandamos um abraço ao pai dela, que para mim é um verdadeiro herói, que é um homem incrível. Mas ela rapidamente, ela apoderou-se também de mim. E eu acho que ser cuidador é ser aprendiz. E eu percebi que tinha muito para aprender com ela também. Ai, não tenhas dúvida. E este percurso vai cada vez, é como aquelas bolas de neve, né? Um bocadinho, depois vai tomando dimensões enormes. E cada vez ficamos mais apaixonados porque aprendemos mais. É como estudar, só que estudamos no nosso dia a dia. E a gente, a parte de divertir-se imenso, discutimos muito e chegamos a muitas conclusões da vida. Mas tu permitiste concretizar um sonho da Mafaldinha muito importante ligado ao desporto. Sim. Porque ela é muito sonhadora, foi sempre, graças a Deus, e vai continuar a sempre. Eu acho que é uma característica mesmo da Mafaldinha. Mesmo. Explica lá, que sonho é este que só tu conseguiste que ela concretizasse? Pronto, nós fomos ver um filme que chamava Com Todas as Nossas Forças, que é um pai que tem um filho com paralisia cerebral e foi fazer o Iron Man, um filme extraordinário. Se não viram, vejam que é incrível. E fomos juntos e quando saímos do filme estávamos assim chocados e a Mafaldinha olhou para mim com uma carinha e eu pensei logo, nem pense. Ela começou logo com ideias, que é fazer o... Não, nem pensas que eu agora vou andar a fazer o Iron Man para contigo. Eu sou músico. Exato, eu sou músico, não tem nada a ver com o desporto. E basicamente chegámos à conclusão, ok, vamos tentar fazer alguma coisa e vou começar a correr, que é uma coisa que acho que não é preciso. Tu nem sequer corria? Não. Nada, ele não é não. atleta. Ele não fazia nada, Nada. até tu olhares com aquele ar de... Vamos começar. É o gatinho, sabe o gatinho das botas? Sabe que fica a olhar assim, coitadinho. E não dá para resistir, não é? Do Shrek. Exatamente. Ele faz aquele arzinho assim. Pronto, ela transforma-se quando quer alguma coisa, põe-se os olhinhos, até tira os óculos que é para ver os melhores. Até agora tem resultados. Se alguém quiser a Ou receita. seja, é que eu pensava que ele já corria. Não, o homem é músico. O homem é músico, tem que correr. Os músicos também correm. Aquilo que ele faz com alguma atividade é mesmo tocar bateria só. Então, quer dizer, começaste a correr, isto porquê? Porque ela queria entrar numa Exatamente, corrida. ela queria fazer e eu disse, ok, então primeiro vou-me ter que preparar eu, porque eu nunca corri, não sei como é que isto funciona, e então tive uns meses a treinar, depois, ok, então vamos pesquisar,
E começamos a pesquisar cadeiras específicas, começamos... Mas porque a ideia era o quê? Era correr? Era tu fazermos correres? uma prova mesmo. Os dois? Sim, sempre a fazer a sério, sempre a fazer a sério, porque desafios mais ou menos... Aliás, a nenhum dos três nós não gostamos de desafios mais... Ou é Vocês a sério, entraram é sério. Tem que ser uma coisas que faldinha custem. cria a tal sensação de o ar a bater-lhe no rosto enquanto corria. Exatamente, mas numa prova oficial, que ela não vai por pouquinhas coisas. Né? Ela não É quer cá uma oficial. provazinha ali da esquina, Ou é não. a sério ou não é nada. Uma- E então decidimos, fomos à procura, que é haver alguma prova que nos deixasse entrar e encontramos uma prova que era a saúde solidária, né? Corrida da saúde solidária. Eu achei, pronto, alguém com saúde, a Mafalda Ribeiro é o exemplo máximo disso, né? E deixaram-nos entrar. Achamos muita piada. Sim, deixaram-nos, depois tentaram-nos tirar um bocadinho da ideia, porque, claro, não tínhamos experiência. Aquilo Mas eu fiz a era... cara do gato das botas outra vez. Exato, Claro, é ela pá, faz tu sempre. tiras os óculos e fazes aquele olhar. Era sair da cidade universitária, passar os túneis todos do Saldanha, ir Tudo com a cadeira, tudo a Sim, empurrar, tudo exato. Ir até o átrio, voltar até o Campo Grande e depois ir até cima. Então Ai, Jesus. tentaram-nos tirar a ideia, olha, mas vejam lá o percurso, porque não está preparado para cadeiras, vocês vão ter que assinar um seguro, tipo, a responsabilidade é vossa e tal. Isso mostra que a cidade não tem buracos nenhuns, só não estavam Exato. preocupados. Exato. Ah! Exato. E pronto, e aí outra vez eu achei, ok, é uma boa desculpa para dizer que não a Mafalda, até olhar para ela, tirar os óculos e fazer aqueles olhares assim. E pronto. tu fizeste. Ok, bora lá. E Como desde é que então. foi? Conta-me lá, fazer uma prova, ok, na cadeira, o Jaume a empurrar a cadeira durante estes quilómetros. Quantos quilómetros é que era a prova? Foram 10. Começámos devagarinho, quer dizer. Mas... Começaram devagarinho 10 quilómetros, estás a brincar. Deixa-me Maratona 21. Deixa-me explicar uma anedota que é a mais surreal que eu senti na prova. Repara que eu ainda não desmanchei a posição, estou um bocado em choque, vá. E tu és atleta? Eu fui atleta e Pronto. continuo a fazer bastante desporto, sim. Pronto. Nós estamos aí no 8º quilómetro e estamos numa boa média e depois estamos... Deixa-me adivinhar, ela disse acelera. Não. Ela estava com o telemóvel a filmar toda a gente. Ela estava na dela, cumprimentar. claro, estava a curtir. Parecia uma princesa, sabes? E na última subida de um dos últimos túneis do Saldanha era 8 a morreres, Eu já tu a estava a transpirar. morreres, tu. Mas o melhor foi alguém ir ao lado, dá-lhe Mafalda, corra Mafalda, bora Mafalda. E eu a transpirar e ela a fazer assim. E as pessoas animavam a ela. A mim, pronto. Não queriam saber. Pronto, ou seja, a protagonista de tudo isto é ela. Nem eu acho Nós- maravilhoso. Aliás, eu cheguei primeiro. Porque nós. Eu cheguei primeiro, acho Não, maravilhoso. porque Sim. os tempos, não é? A cadeira. Ainda por quando cima nós ela à ganhou meta, nos tempos. Eu vou à frente, as rodas vão. Então eu cheguei primeiro que ele, nos segundos. Ela chegou milésimas de segundos antes do que eu. Eu acho extraordinário. Não, sabes, o que eu acho maravilhoso é, repara, o desgraçado vai ali a esfalfar-se e bora, Mafalda! Animar. Vamos tornar isto sério. Perguntaste como é que Não foi. dá, Mafalda. Dá. As duas coisas que aconteceram, que acho que é a maior lição que nós os dois tiramos disto, e aliás isto continua, a prova aconteceu há 2 anos, o João continua a treinar religiosamente todos os dias Fizeste-lhe porque bem, olha nós a forma queremos. física que ele está. Espetacular. Paula Teixeira agora A Paula Teixeira está casada agradece. com a Iron Man. Está casada com a Iron Man, o que é que ela quer Podes-me mais? agradecer, Paulinha. Pode agradecer. Ah, Paulinha, mas- só podes agradecer. mas- Estar aí com coisa. Estás aí, tu com o diretor de informação lá, Olá, Sérgio. olha, senhor Está-se diretor. bem? Tudo, estou a ver cá tudo verde. Olha, é o que eu te digo. Gente famosa Não, é vieram assim, vê-los. vem tudo. Vá. Não, deixa-me só dizer-te que o impacto que isto teve em nós, obviamente, uma brincadeira, porque começou com uma brincadeira, o impacto não só que teve nas pessoas que correram ao nosso lado, mas nós usamos a nossa história, e quando eu dizia a exposição da Cláudia por ser a minha PA, como eu digo, personal assistant, fica bem. Personal assistant, é uma coisa chiquíssima. É um outro nível. Mas o Jaume faz muitas palestras comigo. Nós usamos a história, as imagens e vamos às escolas. Vai, é tão passar importante esse esta questão trabalho. da motivação e, acima de tudo, disto que é alguém dar dele para realizar um sonho de outra pessoa que acabou por ser um É sonho o que dele ele também. faz, ele corre por ti. Dizer-te só que no final eu lembro-me já estávamos completamente emocionados. Quando acabou, ele morto, claro, ainda falava umas coisas. E eu disse obrigada por me empurrares. E ele disse: tu não percebeste nada, pois não. Foste tu que me puxaste. E isto é aquilo que eu acho que nos define muito. É conseguirmos encontrar nas fraquezas um do outro a força daquilo que somos e tentarmos perceber que não podemos negligenciar a mensagem que é a nossa relação
unilateral e depois bilateral e com as pessoas com quem nos damos e com as nossas famílias e com os outros nossos amigos, para passar aos outros esta história de que, sim, nós sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos vamos, de certeza, muito mais. E mesmo assim, desculpa interromper. Oh, João, espera, não te esqueças. Não te esqueças do que vais dizer. Mas esta fotografia, não é a única. Deste abraço. Estás a ver a fotografia? Estás ali a ver, ok. Os abraços que vocês dão, eu digo vocês porque a Cláudia é a mesma coisa. Enervante. Não é? Qual é enervante? Mafaldinha, há pessoas que vivem uma vida inteira sem saborear um abraço destes. É. E esta é... Desculpa, eu acho que é difícil falar sem nos emocionarmos quando olhamos uma fotografia. Esta foi como muito esta. importante para nós. Foi mesmo Esta muito fotografia importante. diz tudo. Eu podia ficar aqui agora só com esta imagem no ar, ir-me embora e a imagem contava a nossa história. Percebes o que eu estou a dizer, Mafaldinha? Isto diz tudo. Eu acho que é este lado. E de não termos vergonha de sermos lamechas, sabes? As pessoas hoje em dia têm muito pudor de mostrar os afetos. E eu sou uma lamechas assumida e encontrei ao meu lado, eles fazem-se durões, mas são 1000 vezes perto. Eu acho que é importante pensar nisso, é mesmo isso. Cláudia, vá, diz lá, que estás aí com ar que tens coisas... Eu interrompi-te já. E ias dizer qualquer coisa. Diz o que ias dizer. Não, quando ela diz que sozinhos vamos mais rápido, mas juntos corremos mais longe, no nosso caso nem foi assim. O meu melhor tempo foi quando eu empurrei, foi na corrida. Eu sozinho não consegui correr tão depressa como corri a empurrá-la. Uma coisa que eu não sei como é que aconteceu, por isso é que eu disse que ela que me puxou e não fui eu que empurrei. Nós às vezes pensamos que sozinhos conseguimos ir mais depressa, mas afinal de contas não. Porque Ela é a tua grande motivação naquela corrida, não és tu? Tu não estás lá a correr por ti. Não, Estás a para correr por nada, ela. para nada, para nada. Aliás, não terias começado se ela não te tivesse Exatamente, desafiado. Quer dizer, exatamente. estavas nas tintas para as Completamente. Foi cansa muito. Eu imagino. Oh, Cláudia, e para ti que também acompanhas a Mafaldinha, ela hoje em dia dá palestras pelo país inteiro. São cada vez mais as escolas e não só, também as empresas que a convidam, porque realmente o testemunho dela faz levantar qualquer pessoa que venha com qualquer tipo de desculpa para não querer agarrar a vida com, sabes, com garra, com fibra. Qual é a tua percepção do contacto dela com as pessoas? Que impacto é que ela tem nas pessoas? Honestamente, a mim não me surpreende, porque... Já a conheces bem. Não, e porque eu também estive desse lado, não é? E sei bem o que senti, o que vivi, e aquilo que olhar para a Mafalda, por si só, que é algo que nós conversamos muito e que lhe digo muitas vezes, eu acho que tu nunca vais entender, porque tu não passaste por um processo de estar do meu lado, não é? E da mesma maneira que ela nunca vai saber o que é que eu penso, o que é que eu sinto, não é? Porque ela sempre se conheceu assim. E isto é algo que é... Aliás, ela diz isso muitas vezes nas entrevistas. Exatamente. Eu não tenho saudades de outra coisa porque eu fui sempre assim. E então ela Qual é a questão? aprendeu, não é, a ser esta superação, não é? Todos os dias, não é? E ela é realmente e genuinamente assim. A parte incrível, efetivamente, eu acho que é mais para ela. Porque ela sempre se surpreende quando vê a reação das pessoas. E não há ninguém que fique indiferente. Ninguém. Estamos a falar desde as crianças até aos idosos. E isso é fascinante, o que significa que há toda uma história, há todo um conteúdo, há toda uma comunicação que ela é brilhante a fazer. A parte humana dela é viciante, não é? No fundo, porque... E ela é uma belíssima oradora. E ela gosta de conversar com as pessoas, não é? E nós estamos num mundo de tantas tecnologias, numa altura e numa época em que tudo é ontem, não é? E que conseguimos estar talvez a comunicar com o mundo inteiro e somos as pessoas mais sozinhas do mundo e de repente quando temos a possibilidade de poder ter acesso a esta comunicação que não é só virtual, mas também esta parte humana e perceber... Nós estamos a perder isto, nós estamos a perder a parte importante e estar a acompanhar a Mafalda neste percurso, muitas das vezes nos bastidores, não é? Que esta forma invisível é algo que eu acho também que é muito fascinante e que a mim me trouxe uma aprendizagem incrível, porque nós somos ensinados a ser... uma pessoa, não é? De sucesso, nós temos que ter sucesso, não é? É tudo acerca de nós, do nosso umbigo, esta visibilidade, nós é que temos que lá chegar. E é tão importante também sabermos estar na invisibilidade. Eu acho que o vosso testemunho aqui hoje pode ser muito importante a vários níveis, mas um deles é levar as pessoas a perceberem que muitas vezes fala-se dos cuidadores porque é uma pessoa de família, portanto eu como filha era suposto, ou eu como mãe era suposto. Não, aqui estamos a falar de duas pessoas que quiseram ser cuidadores só pelo coração e que hoje ganharam, vocês têm uma relação muito bonita os três, uma amizade
incrível e tu és de certeza uma mulher ainda mais rica pela presença destes teus amigos. Tenho a certeza disso. Totalmente, aliás, não imagino. Depois isto é aquela coisa que nós dizemos, não é? Os amigos são a família que nós escolhemos. O pontapé de saída foi a Paula Teixeira que deu, obviamente. Hoje em dia, pensar que a família da Cláudia, porque ela é casada, tem um filho de 20 anos, ela podia ser, agora vou fazer aquele meu lado, podia ser minha mãe, era jovem, né? E eu também, penso mesmo que eu tenho 18 anos. O João e a Paula são pais da Noa, que tem 4 anos, e que ela é a minha principal motivação, porque é incrível perceber como é que um casal educa uma criança para a diferença com a maior naturalidade e amor possível. Hoje em dia eu acredito que os adultos hoje são, e quando nós dizemos há muito preconceito, porque não são educados para a diferença desde sempre. E por isso é é importantíssimo fazer este percurso desde o início. Muito bem, viste a música, esta música é dos Só para me Oscars. calar, não é? Portanto, é a música dos Oscars, quer dizer, chegou ao fim do testemunho, mas quero dizer-vos uma coisa, foi tão bom receber-vos esta tarde, foi mesmo muito bom. Não vos conhecia assim tão próxima, a Mafaldinha assim, mas realmente tiro-te o chapéu, não tenho, mas é como se eu tivesse. Um grande aplauso.